Oi meninas, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal Clara Aires Saúde. Eu vou ser sincera para vocês, é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo. Tive um problema no meu microfone e depois que eu descobria que o som não estava saindo e eu não sabia como resolver, mas estamos de volta. Então, meninas, estamos juntas nessa jornada feminina que, dentre tantos desafios, exige da gente o poder de decisão, de tomarmos decisões acertadas, de fazermos escolhas coerentes, boas escolhas na vida. Então, nada mais pertinente do que eu trazer para vocês um pouco desse conteúdo. É lógico que eu não quero aqui esgotar esse conteúdo, né? Afinal, existe uma grande complexidade no número de decisões e nos tipos de decisões que nós temos que tomar na vida. Mas eu espero aqui, em 5 passos, trazer um pouco a diretriz, um mapinha aí de como nós fazemos escolhas mais acertadas. E toda essa ideia surgiu porque eu li um texto em que a pessoa retomava aquela frase do Lao Tzu que diz: uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. E diante dessa frase, a pessoa escreveu dizendo que, nossa, impossível interpretar essa frase de uma maneira errônea. Até que a pessoa se dá conta que ela interpretava essa frase de uma maneira equivocada, porque acreditava que esse primeiro passo ele era uma referência a um passo físico, a uma ação concreta. Então, uma jornada de 1000 milhas começa com um primeiro passo concreto, uma ação, uma atitude. Daí a pessoa se dá conta que esse primeiro passo não é um passo físico, mas é um passo mental, porque afinal de contas, uma decisão é tomada, o primeiro passo é tomado a partir de uma decisão interna, de uma decisão emocional, de uma decisão psíquica. Isso é super significativo, porque se você não dá um primeiro passo interno, você compromete toda a caminhada, toda a jornada. Você não consegue fazer essa jornada. Então, uma decisão, ela é o primeiro passo de toda a jornada que você faz. Para você que busca uma realização, que quer ver uma mudança, uma transformação na sua vida, que tem alguma coisa que te incomoda, alguma pendência, quando você precisa ultrapassar a paralisia, você precisa se decidir. Você precisa fazer escolhas e encontrar paz nas suas escolhas. Mas afinal de contas, por que é que às vezes a gente fica assim tão cheias de indecisões? Por que às vezes é tão difícil fazermos uma escolha, darmos esse primeiro passo? A primeira razão para isso acontecer é uma razão associada justamente ao sentido literal, à origem da palavra decidir, que significa literalmente cortar. Porque é muito difícil para nós eliminarmos possibilidades, cortarmos outras possibilidades e assumirmos de fato uma escolha, porque isso gera o abrir mão, né? O desapego. Significa que a gente elimina outras possibilidades para focarmos em uma delas só, em apenas uma opção. Como um companheiro infiel que tem um duplo relacionamento, falta coragem para cortar uma relação e assumir apenas uma delas. Essa indecisão é o que muitas vezes acontece com a gente. Arrastamos indecisões, arrastamos na nossa vida, ao longo da nossa vida, na nossa caminhada, a resistência de abrirmos mão de alguma coisa e focarmos no que nós realmente queremos conscientemente, uma decisão consciente, uma decisão focada. Então, essa indecisão é uma infidelidade com nós mesmas. E é isso, e aí que mora uma das primeiras razões para nós realmente não sairmos do muro, né? E não tomarmos as decisões
que realmente precisamos tomar. A segunda razão, que está atrelada a essa primeira, é a responsabilidade que vem. Quando eu tomo uma decisão, eu tenho que arcar com o ônus e o bônus da minha escolha. Responsabilizar-se, meninas, é ser capaz, dentre outras coisas, de assumir as consequências pelo que eu disse e pelo que eu não disse, porque a omissão também é uma decisão. É arcar com as consequências do que eu faço e do que eu não faço. Então, assumir essa responsabilidade é fundamental, porque a responsabilidade, inclusive, é reconhecida como um bem, é reconhecida como uma virtude. E essa virtude, ela está intrinsecamente ligada a um outro conceito que é da liberdade. Ser livre implica tomar decisões e responsabilizar-me por essas decisões. No meu vídeo anterior, não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, eu te convido fortemente a assistir, porque eu adorei, ficou ótimo esse vídeo. É um vídeo da série que eu gosto muito, que é a série Mulheres Heróis, e é o primeiro vídeo da série que eu trago a história de 3 mulheres. E nesse outro vídeo, na terceira história, eu conto a história da Ana, e eu conto como a Ana, ela encontrou um gatilho que desencadeou um processo de maturidade que fez ela superar uma crença limitante. A maturidade é um outro conceito importante que a gente vai ter que trazer aqui, porque a maturidade, que não tem a ver com idade, mas que tem a ver com a nossa capacidade de assumirmos as responsabilidades, de, antes de tudo, fazermos um bom uso da nossa liberdade com ela, fazermos escolhas de bom senso, fazermos escolhas com coragem e responsabilidade por suas consequências. Essa maturidade tem tudo a ver com escolha. Eu vou mostrar para vocês por aqui uma equação. Que equação? Lembra das equações de matemática? Equação de primeiro grau, segundo grau? Pois é. Vou apresentar aqui para vocês uma equação para podermos tomarmos decisões acertadas. Essa equação, ela combina o quê? Você tem a liberdade, que mais maturidade, e aí abre parênteses na nossa equação, maturidade é a soma do bom senso, da coragem e da responsabilidade pelas consequências, vão nos levar a decisões poderosas e acertadas. Decisões que nos deixam em paz com as nossas escolhas. Então, essa equação, né, traz um monte de conceitos, mas embora eu traga eles assim, a gente estuda eles separadamente, na nossa vida, eles são todo harmonioso. Então, quando eu uso a minha liberdade, eu consigo, quando eu somo essa minha liberdade com uma maturidade, eu consigo chegar a uma decisão acertada. Mas como que a gente faz isso, né? Então é por isso que eu quero trazer para vocês 5 pontos que são bem importantes e que podem nos ajudar aqui a tomar essas decisões. E o ponto número 1 não é senão outro, o autoconhecimento. Eu vivo falando de autoconhecimento aqui, mas é super importante, ele é crucial para a tomada de decisão. Aristóteles já dizia: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Hoje a gente não vamos conseguir aqui nos aprofundar na questão do autoconhecimento mesmo. Eu já trouxe vários vídeos que estão relacionados ao autoconhecimento. O meu próximo vídeo, depois desse da decisão, vou falar com mais profundidade sobre autoconhecimento, porque é um tema muito extenso, mas crucial para a nossa jornada feminina. Mas o que eu posso adiantar hoje é que o autoconhecimento, na hora de tomar decisões, ele é a base. Por quê? Quando você tem autoconhecimento, você sabe quais são os seus valores, quais são os seus princípios, o que é que te move na vida.
E para você tomar decisões, é muito importante que na base das suas escolhas estejam os teus valores e os teus princípios. Eles são o alicerce da tua vida. Então, as escolhas que você toma são escolhas alinhadas aos seus valores e seus princípios, e por isso são decisões que estão livres de arrependimentos ou então daquelas mudanças de decisão, né? Eu decidi, mas daí já quero mudar minha opinião, já não quero mais aquilo, já faço uma outra escolha. Então, essas escolhas muito frágeis, elas estão livres quando você não usa, você não corre esse risco quando você está fundamentada, as suas decisões estão estruturadas sobre valores e princípios que estão presentes na tua vida. Isso te dá segurança nas escolhas. Bom, o ponto número 2, para exercer uma decisão, tem a ver com a prática de pequenas coisas, de pequenas escolhas. É claro que há diferentes tipos de indecisão, né? Às vezes você precisa se decidir que roupa você vai colocar, que escolha de caminho você vai fazer, se você vai ou não na festa. E existem decisões mais complexas na vida das pessoas que têm a ver com relacionamentos, relações a ver com a tua vida profissional, escolhas profissionais, decisões se você fica no emprego, se não, se você inicia um novo projeto, se você vai empreender, enfim. Existe uma série de decisões muito mais relevantes, profundas, significativas. E existem ainda resoluções de difíceis dilemas que a vida muitas vezes nos apresenta e que é muito difícil decidir. Embora exista uma gradação aí de complexidade, de impacto que essas decisões vão ter na tua vida, há pessoas que sofrem com indecisões corriqueiras. Às vezes uma indecisão que parece boba para alguém, que roupa eu coloco ou não, fala assim, mas isso é uma bobagem. Mas existem pessoas que paralisam a sua vida e que sofrem com pequenas indecisões, porque a indecisão é muito presente na vida. De qualquer forma, se você vive uma realidade de uma indecisão constante, desde pequenas coisas até coisas mais complexas, ou se realmente pega para você difíceis dilemas da vida, em todos esses casos, vale a pena praticar nas pequenas coisas. Então, a recomendação aqui é que você exercite tomada de decisões rápidas, como, por exemplo, que caminho que eu vou fazer. Tem alguns exercícios de prática de decidir, né, de escolhas, que podem ser muito interessantes, como por exemplo você fazer uma pequena lista de mercado, você ir ao mercado com aquela lista e comprar exatamente o que está na lista, sem sofrer a tentação de outras coisas. Você vai exercitar aí tanto uma escolha no momento de fazer a lista, quanto você estando em campo, né? Vou fazer a compra e não vou me manter na lista. Por que fazer esse exercício de escolhas? Porque isso fortalece a confiança que você tem em você. Você exerce a responsabilidade de escolha nas pequenas coisas, assume o foco da decisão. Então, essas pequenas escolhas, esses pequenos exercícios diários, eles vão te fortalecendo na tua autoconfiança, no teu foco, na tua objetividade, sem se distrair. Então, o ponto número 2 é esse: faça exercícios diários de escolha, mas faça eles conscientemente, porque tem uma diferença de vou escolher esse caminho, mas isso vai no automático, vou escolher essa roupa no automático, vou ou não vou na festa, e você às vezes quase nem decide, você é decidida pela, né? A situação escolhe, né? Você vai no embalo, no automático. É diferente de você tomar consciência do que você está decidindo e ser fiel à sua decisão, ser consciente da tua decisão com foco. Então, essa
Esse é o ponto número 2 que pode te ajudar bastante para quando você tiver que tomar decisões maiores, para quando você tiver que lidar com dilemas difíceis na vida, tá certo? O ponto número 3 é justamente focado nas grandes decisões. O ponto número 3 pode parecer até meio engraçado, né? Mas assim, é quando você marca uma reunião com você. Isso mesmo, meninas queridas, quando a gente tem que tomar uma decisão, vale a pena você ter um horário de início e um horário final para você focar nas suas decisões, numa decisão importante. Vamos entender isso. Quando você vai marcar uma reunião importante com alguém, você foca bastante nas informações que você tem que levar para a reunião. Sei lá, você vai separar planilhas, você vai separar conteúdos, né, papéis, anotações, informações para aquela reunião. Você vai ter um horário para chegar naquela reunião, você vai afastar distrações, desliga celular, fala para ninguém te interromper, ou seja, você traz toda a tua atenção para aquela reunião. A proposta aqui é que você faça isso para poder dedicar um tempo, uma atenção para aquela decisão. O que você vai trazer para essa reunião com você? Você vai trazer o máximo de informações, porque não é possível tomar uma decisão sem você ter suficiente conteúdo, conhecimento para tomar a decisão. Então você já previamente seleciona informações que você sabe que são importantes para a tomada de decisão. E daí você vai levar papel, você vai levar caneta e você vai lá rabiscar, anotar. Você pode fazer um mapa mental, você pode fazer uma lista de palavras-chave, você pode fazer uma relação de palavras, de conteúdos relevantes para aquela decisão, considerando o quê? Quem são as pessoas que vão ser afetadas? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da sua decisão, né? Os ônus e os bônus daquela decisão. Você vai recolher, ler, rever todas as informações que você colheu para aquela reunião que você vai ter com você, considerando todo o impacto da tua decisão. Meninas, isso é muito, muito importante, porque a gente às vezes, o que costuma acontecer quando você tem uma decisão bem importante para tomar? O dia passa e você está lá pensando naquilo, pensando naquele problema que você tem que resolver, naquela decisão que você tem que tomar, naquela escolha que você tem que fazer. E aquilo fica, sabe, barulhando dentro da tua cabeça? É aquilo, vai fazendo um barulhinho na tua cabeça o dia todo. Você vai dormir, você não consegue dormir porque você está pensando. Então você dorme, mas acorda várias vezes durante a noite pensando. Ou você ainda acorda muito cedo pensando. Ou seja, aquilo vai te desgastando. Ao invés de você tomar uma decisão muito consciente, você acaba tomando uma decisão por desgaste, por exaustão. Porque vou fazer assim, pronto, e acabou, chega. Ou então aquilo te desgasta, você toma uma decisão, mas aquilo já te desgastou tanto que não é incomum uma pessoa, depois de ter passado por um processo muito difícil de escolha, no momento em que decide, no momento da resolução, essa pessoa, por exemplo, adoece. Ou essa pessoa entra num esgotamento. Por quê? Porque tudo isso gasta muita energia física, mental, emocional. Então, o que acontece? A ideia de você fazer uma reunião é porque você vai tirar essa preocupação do teu dia inteiro, da tua noite, e você vai reservar um tempo para se dedicar a ela. Quando você reserva um tempo, sei lá, vou deixar 1 hora. Hoje das 4 às 5 eu vou ter um horário e eu vou desligar tudo e eu vou focar
nessa reflexão sobre essa decisão que eu tenho que tomar. Eu vou fazer essa reunião comigo. Isso é muito bacana, porque isso vai trazer para você racionalidade, objetividade. Você vai parar de remoer dúvidas e vai focar no que você tem que fazer. Então, essa reunião, essa reflexão bem analítica, com bastante racionalidade, vai diminuir o estresse causado por uma decisão que você precisa tomar e que você não olha com objetividade para ela. Então, experimenta. Se você estiver numa situação de um difícil dilema, de uma difícil decisão, uma decisão complexa, experimenta marcar um horário com você, marcar uma hora de reunião para resolver isso, para olhar para isso. E se ao final daquele horário da tua reunião você ainda não tiver decidido, você pode continuar essa reunião amanhã. Muitas vezes você pode não ter um prazo, então você foca ali e diante do que você reuniu, você toma a tua decisão. Se você tiver mais tempo, você pode se debruçar com horários marcados para aquilo. Meninas, uma coisa muito interessante que aconteceu, eu tenho uma aluna que me procurou porque ela precisa tomar uma decisão com relação à vida dela. E ela é uma decisão muito importante, ligada à vida profissional, e a vida profissional tem um impacto financeiro. Ela não tem urgência nessa decisão, mas há muito tempo ela vem arrastando essa indecisão. Então, o que ela fez? Como é que ela marcou essa reunião com ela? Ela me procurou e eu comecei a atendê-la. Então, o horário de atendimento que ela tem comigo é o horário que nós focamos. A gente acaba trabalhando outros pilares, lógico, mas nós focamos o olhar para essa decisão. E ali nós analisamos juntas os impactos, os prós e os contras, quais são os medos envolvidos, quais são as resistências, o que está por trás desse adiamento. Então vejam bem que a maneira que ela resolveu fazer essa reunião com ela foi através do trabalho junto comigo, nesse atendimento que eu faço, esse atendimento clínico, esse atendimento semanal, mas é o espaço, uma vez por semana, nós olhamos para isso com toda a atenção. Eu passo para ela sempre algumas referências que é para ela ir trabalhando durante a semana, mas é uma maneira muito profunda de ela resolver uma decisão, um dilema difícil que ela arrasta por muito tempo. Então, ela tomou a decisão, e isso foi muito bacana, porque ela tomou a decisão de resolver isso, de buscar ajuda para resolver isso. Então, é uma maneira de você fazer uma reunião com você. Dependendo do caso, a gente faz a reunião desse jeito, né? Dependendo, você com você mesma, bem focada, senta numa mesa, traz papel, se coloca na postura de uma reunião e se dedica a isso. Foca nesse trabalho. Vale muito a pena, dar bastante resultado, meninas. Bom, o ponto número 4 eu estava falando até agora sobre decisões analíticas, lógicas, bem racionais, né? E o ponto número 4 é o caminho inverso. O ponto número 4 traz uma sabedoria, que é uma sabedoria mais subjetiva, uma sabedoria interna, que é a sabedoria da intuição. Eu tenho trazido muitos vídeos aqui sobre a intuição, inclusive se vocês colocarem lá, Clara Aires Saúde, intuição, vocês vão encontrar. Se vocês colocarem Clara Aires Saúde, Sagrado Feminino, eu vou trazer também o ponto da intuição. Eu tenho um vídeo, pensando aqui avidamente, eu tenho um vídeo da série Mulheres Heróis, que eu trago até ali um caso sobre intuição, que é a história da Golda Meir. É muito interessante a história dela, né? Uma mulher poderosíssima, mas que trouxe a intuição dentro do leque de decisões importantes para a nação que ela tinha que tomar. Então,
é possível você encontrar mais conteúdos aprofundados sobre intuição aqui no meu canal. Mas para hoje, né, para trazer um pouco de luz, eu posso assegurar para vocês que a intuição é aquela sabedoria interior, aquela sabedoria que a gente traz dentro da gente, que é muito forte na mulher e que nos dá ali um caminho. Ela se antecipa aos perigos e que nos traz grandes respostas nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisão. É lógico que existe uma diferença entre preocupação e medo e intuição. Às vezes essas coisas se confundem. Por isso eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nos outros conteúdos que eu trago sobre intuição, porque isso vai trazer mais elementos para vocês conseguirem diferenciar ali e entenderem que a intuição é essa voz da sabedoria interna, é uma voz divina que nós trazemos dentro de nós e que pode nos ajudar nas nossas escolhas. É quando a nossa alma diz, sabe, qual é o melhor caminho a seguir? Você pode encontrar essa voz interior, às vezes numa oração, às vezes na meditação, às vezes no silêncio mesmo. Os oráculos, eles são bons caminhos. Muitas vezes a pessoa abre um livro sagrado e encontra lá a resposta. Vai numa missa, num ritual, numa palestra, numa meditação orientada, enfim, num recolhimento e encontra lá a resposta que busca. Mas é sempre uma conexão com Deus, né? É sempre uma conexão com essa centelha divina que nos habita. Então, a intuição é essa voz da alma que nos diz qual o melhor caminho a seguir. Então, ouvir a intuição, e quanto mais a gente escuta, mais ela fala com a gente, né? Ouvir a intuição é sim um caminho para você poder tomar a sua decisão. É importante que você esteja conectada com essa voz interior. É o que eu digo. Não é uma escolha que você faz escutando a voz do medo ou da preocupação. É uma escolha que você faz ouvindo a sua intuição. Então isso é bem importante. Meninas, o quinto ponto de hoje, que eu acho que é muito mais assim um ponto de atenção que eu acho importantíssimo para a gente tomar as decisões, é considerar se você está fazendo uma escolha sentindo culpa, movida pela culpa. É muito mais comum tomarmos decisões por culpa do que a gente imagina, mas a culpa é sempre a pior variável para você considerar quando você tem que tomar uma decisão. Porque a culpa, ela tanto distorce a percepção de um acontecimento, quanto ela distorce o papel que você tem dentro daquela situação. Vou dar um exemplo, porque assim, o que mobiliza a culpa são outros sentimentos, tem outras variáveis que te levam a se sentir culpada. E daí isso vem muito distorcido e as escolhas acabam sendo muito equivocadas. Um exemplo disso, eu atendi uma aluna que ela tinha cometido alguns erros, agiu mal dentro de um relacionamento de uma forma exagerada. E o namorado resolveu pedir o famoso tempo, né? E nessa história de pedir um tempo, essa minha aluna, ela fez movida pelas carências, movida pelo medo de ficar sozinha, ela concluiu que ela era tão culpada por aquele afastamento, pelo que ela fez, que ela gerou dentro dela uma culpa desproporcional, inclusive com equívocos mesmo, e ela fez uma escolha.
e que eu acho que foi a pior escolha que ela poderia ter feito, que é ter procurado esse namorado de uma maneira tão insistente e tão humilhante que aquilo só fazia ela se afastar ainda mais. A cada vez que ela tomava aquelas atitudes, ela afastava ele ainda mais. Existe uma complexidade aí nessa escolha, né? Porque você acaba tomando a escolha muito distante justamente daquele primeiro ponto que nós falamos, que é o ponto do autoconhecimento, que é você tomar decisões e fazer escolhas alinhada aos seus valores e aos seus princípios. Ela abandonou valores e princípios nesse momento. E o nosso trabalho foi justamente de fazê-la perceber, enxergar o que estava por trás de tudo aquilo, e que era a diferença, né, entre eu ser humilde e eu ser humilhada. Então, o que acontece, meninas? A maturidade que nós também falamos, ela aparece aqui permitindo que a mulher seja capaz de enxergar a situação e, se eu errei, eu não vou me culpar, eu vou assumir uma responsabilidade. Eu vou me desculpar? Sim. Eu vou me desculpar com a outra pessoa? Isso é fundamental. Eu vou assumir a responsabilidade de me corrigir daqui para frente e fazer diferente e melhorar nos pontos que eu tenho que melhorar? Sim. Mas tudo isso eu não preciso me humilhar. Eu preciso ter dignidade para me desculpar com dignidade, para me corrigir com dignidade. Porque existem duas escolhas duas escolhas a serem feitas no momento desse, quando eu cometo um erro. Eu posso escolher falar, fiz, pronto, acabou, agora que se dane, deixa do jeito que tá, não vou voltar atrás, sou assim e não vou mudar. Ou eu posso fazer uma escolha de reconhecer o meu erro, me desculpar, me corrigir. Mas tudo isso é feito com muita integridade, com muita dignidade. Então, o quarto ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que nós não percamos a nossa dignidade, a nossa integridade, os nossos princípios e valores. Ou seja, não vamos decidir fundamentadas na culpa, porque como vimos no exemplo, essa culpa ela é gerada por outras questões que nós precisamos trabalhar. No caso dessa minha aluna, por carência, por medos, né? E então assim, você tem que olhar para essas outras questões. Então tenta eliminar a culpa, busca ter certeza de que você não está sendo movida a uma decisão pela culpa. Tira ela da história, pela impulsividade, tira isso da história. Então, percebe como todos esses pontos eles estão entrelaçados? Até no início dessa semana, eu fiz um postzinho lá no meu feed, lá no Instagram. Não importa em que momento você está assistindo esse vídeo, você vai conseguir, volta lá no meu Instagram, vai lá na minha página, você vai ver. Mas eu fiz uma postagem que eu falo, não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Muitas vezes, eu não quero agir por culpa, então eu não vou agir, então eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada. Embora eu acredite verdadeiramente que quando você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada, eu quero só lembrar que quando você decide, quando você não toma uma decisão, você acaba de fato tomando uma decisão, porque existe consequência em não agir. Eu quero só lembrar que existe uma diferença em eu não vou fazer nada e aquela visão assim, sabe, deixa a vida me levar, vida leva eu, é diferente. Eu não sei o que fazer, mas eu não vou fazer nada no sentido de ação, mas eu vou me trabalhar, ou seja,
eu vou trabalhar o meu autoconhecimento, eu vou exercitar em pequenas decisões, eu vou fazer uma reunião comigo e pôr no papel de uma forma bem objetiva e analítica o que eu tenho que fazer. Eu vou refletir para ver se eu não estou agindo movida pela culpa. Eu vou silenciar e ouvir a minha intuição. Eu vou rezar, eu vou fazer uma oração e vou me conectar com Deus, vou me conectar com essa sabedoria divina que fala dentro de mim. Eu vou me ouvir, vou olhar para os meus valores, eu vou olhar para os meus princípios e vou agir em consonância a eles. Afirmativamente, afirmando a vida, afirmando os valores, afirmando o que há, o que eu reconheço como valoroso na minha vida. Então, tudo isso vai te dar elementos para que você possa fazer alguma coisa, para que você possa agir, para que você encontre o seu momento de se decidir. Então, quando você traz todos esses pontos, você está, na verdade, desenhando uma jornada feminina que vai te dar paz em cada decisão. Por isso, se você busca uma transformação de verdade, se você quer ultrapassar uma paralisia, se você quer encontrar autoconfiança para as suas escolhas, autoestima para poder seguir essa caminhada, eu vou te recomendar fortemente que você percorra a jornada da mulher herói, porque ela é uma jornada que apoia você no sentido de autoconhecimento, no sentido de autoconfiança, de autoestima. Ela é desenhada para isso. Então, assim, se você não tiver inscrito aqui no meu canal, eu vou te convidar para se inscrever, porque eu venho postando muitos vídeos que vão te fortalecer nessas decisões, nessas escolhas e na tua jornada. Como você caminha, faz essa jornada de autoconhecimento, alinhada a valores, princípios, reconhecendo as tuas virtudes, trabalhando virtudes que você ainda não tem ou não reconhece ou estão silenciadas e que você precisa dar voz a essas virtudes para ter uma jornada muito mais próspera, muito mais auspiciosa. Então, siga aqui, eu tenho uma playlist, meninas, só falando de jornada da mulher herói. Então, percorre aí, dá uma maratonada aí nesse canal, no meu canal Clara Aires Saúde, porque você vai encontrar muitos conteúdos que vão te ajudar, eu tenho certeza. E uma outra coisa que eu te recomendo bastante, se você tem decisões, se você precisa tomar decisões importantes na sua vida, resolver dilemas difíceis, sair de uma paralisia, dá uma olhada no descritivo aqui no YouTube, na descrição desse vídeo, porque aqui, meninas, tem tanta coisa. Tem um link, tem link de 2 e-books, que são e-books gratuitos, com leitura bem leve, que é a jornada que fala de autoestima e que fala de uma jornada feminina feliz. Tem um link fundamental aqui para você poder seguir essa jornada feminina, que é o link do curso A Jornada da Mulher Herói. Você vai ver que eu não sei quando você está assistindo o vídeo, mas se você estiver assistindo o vídeo e a inscrição estiver aberta, ótimo, você já se inscreve, já faz o curso, vamos estar juntas. Esse curso ele é muito bacana porque ele tem, além de ter os vídeos gravados e uma série de tarefas, anexos bem ricos para você poder fazer a tua jornada, nós ainda vamos estar juntas na mentoria, nos encontros que nós vamos fazer semanalmente. Então eu vou conseguir conhecer você, entender a sua história e poder te apoiar e te ajudar muito mais nessa jornada feminina. Mas se por acaso você estiver assistindo o vídeo e a inscrição não estiver aberta, as turmas não estiverem abertas, não tem problema. Você entra aqui no link, você coloca os seus dados e quando
abrir inscrição para o curso, você vai ficar sabendo. Além disso, tem uma série de conteúdos na página do curso, da Jornada da Mulher Herói, tem vídeo depoimento, tem uma série de conteúdos que só esses conteúdos já vão te fortalecendo aí a tomar decisões importantes. Então, é bem bacana, você vai poder ter aí esse conteúdo. Uma outra coisa que eu tenho aqui, que você consegue clicar, é o guia de tarefas para superar a insegurança. Tá aqui também. Tem um questionário para você entender como está o seu sentido de vida. Tem os seus propósitos de vida, como é que tá isso na tua vida? É um questionário bem bacana, gera uma pontuação lá para você entender melhor como que isso tá na sua vida. E ainda tem o link das minhas outras redes sociais, tem o link do meu site, que tem lá o meu blog com vários artigos, coisas bacanas. Dá uma xeretada lá, tem bastante coisa bacana. Você ainda consegue pelo meu site fazer inscrição e receber por mês as edições da revista 4 Pilares que eu escrevo, que são os 4 pilares da saúde, sono, alimentação, movimento e relações. Enfim, meninas, tem tanto conteúdo aqui que se você mergulhar, com certeza você vai ter elementos para se fortalecer nessa jornada que você tá. Nós vamos ficar muito mais pertinho, a gente vai conseguir realmente você vai conseguir realmente ter apoio para a tua caminhada, para a tua jornada de mulher herói, tomando decisões seguras, em paz com você mesma, tá certo? E fora isso, se você, lógico, gostou desse vídeo, dá o seu like. Olha, meninas, decisão importante para hoje, a sua decisão, a decisão que você tem que tomar hoje na sua vida é fazer sua inscrição, ativar o sininho para saber quando eu posto novos vídeos, dar o like se você gostou do vídeo, compartilhar e comentar, porque tudo isso faz esse vídeo, esse canal crescer dentro da plataforma e afinal de contas, se você me ajuda, né? E eu consigo com isso, conseguimos daí juntas ajudar outras mulheres numa grande rede de apoio feminino, outras mulheres a também percorrerem essa jornada de mulher herói, percorrerem essa jornada feminina. São tantas mulheres que têm dilemas difíceis na vida, que vivem situações às vezes tão complicadas, mas a gente consegue ajudar com esses vídeos, com palavras, com esses conteúdos que vão fortalecendo internamente essas mulheres. Tá certo, meninas? Então, até o próximo vídeo e boas decisões na sua vida, boas escolhas. Um beijo, tchau, tchau.